Django, não esse Django. Você já deve ter se deparado com essa palavrinha aqui, framework. O Django é basicamente um framework. Beleza, mas o que é um framework? Imagina que você quer um PC e imagina que você quer montar um PC do zero. Mas assim, do puro zero mesmo, literalmente fabricando todas as peças dele. Você concorda comigo que além de ser inviável, também é uma baita perda de tempo, já que você pode literalmente comprar as peças para montar depois? Pois é, isso é criar um sistema back-end sem framework. Agora imagina que você ainda é determinado a montar sua própria PC, você compra as peças individualmente para fazer a montagem. Então você tem em mãos o processador, a placa de vídeo, o cooler, memória RAM e tudo mais. Usando de exemplo, esse conjunto de peças é um framework. Por mais que você tenha todas as peças nas suas mãos, você ainda vai ter o trabalho de montar tudo e organizar cada peça no seu devido lugar. Agora, passando essa analogia para os frameworks, um framework é um conjunto de ferramentas que foi feito para facilitar o desenvolvimento de uma aplicação. No caso do Django, ele é um framework criado para desenvolver aplicações web com Python, especificamente no back-end. Já falo mais sobre isso. Ele basicamente traz ferramentas prontas que você vai programar de acordo com a sua necessidade. E existem vários tipos de framework. O Django, como já falei, é um framework back-end, ou seja, para criar sistemas do lado do servidor. Então ele vai interagir com o banco de dados, vai criar rotas, endpoint, tudo isso para que um outro sistema possa se comunicar com o nosso sistema feito em Django. Se você não entendeu quase nada, fica tranquilo. Se você está vindo agora do Python básico, é totalmente normal ficar perdido. Até porque são vários conceitos que você vai aprendendo ao decorrer do tempo, mas enfim. E por que eu tô falando de Django agora? Basicamente porque esse ano eu vou apresentar meu TCC na faculdade e usaremos Django. Então pensei, eu vou aproveitar que vou usar Django e fazer um vídeo sobre isso. E cá estamos. E antes de prosseguir, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Maria Silva, Sandy, Simel Victor e Anthony Gabriel, vocês ajudam a me manter motivado a continuar com esse canal. E você que ainda não é membro, sabe que as portas estão abertas. Foi o seguinte, aqui em qualquer passo do seu sistema operacional, tanto faz, eu vou clicar com o botão direito e vou abrir no terminal. Primeira coisa que eu tenho que fazer para usar o Django é instalar o Django, né? Não dá para usar sem instalar. Então vou usar aqui o pip install Django. E sim, o Django é basicamente uma biblioteca do Python, muito simples. Tá instalando aqui o nosso Djanguinho e pronto, instalou. Agora eu vou digitar aqui o seguinte, vamos para criar um projeto Django, a gente vai digitar Django-admin start project. Vou dar um zoomzinho aqui para você ver melhor. E o nome do projeto, vou colocar projeto, vai, só sem ideia. Dá um enter e pronto, no instante ele já criou o nosso projeto. Deixa eu fechar isso aqui. E pode clicar nessa pastinha projeto, que é, adivinha o que? O nosso projeto, né? Vou abrir ela com code aqui, nosso editor de código, e maravilha. Tá. Dentro do nosso projeto tem duas pastas, outra pasta chamada projeto e uma pasta chamada manage.py. De importante aqui, tudo que você precisa saber é esses settings, URL e o manage. Por enquanto, esse WSGI, SSGI você não vai usar por enquanto. Eles têm init do próprio Python, então não é importante agora. Esses settings é basicamente onde você vai configurar tudo que é relativo ao seu projeto. Então, banco de dados, apps, templates, tudo você vai configurar aqui. Esse URLs, eu não vou me aprofundar muito agora, vou falar mais aprofundadamente sobre isso depois, mas é basicamente você vai colocar as rotas do seu projeto, os pontos de acesso, por assim dizer. E o manage.py é basicamente o que vai permitir que a gente gerencie o nosso projeto. Então, para iniciar ele, para fazer as migrações, tudo mais vai ser com esse manage.py aqui. Tanto que, ó, vou abrir o terminal. Aqui para abrir o terminal, o atalho é Ctrl aspas e vou usar o Python manage.py run server. Vou dar um enter, é que ele começa a rodar no servidor. Eu vou segurar o Ctrl em cima desse link e vou clicar. É aqui a telazinha inicial do Django, né? No caso, ele só aparece porque a gente tem nenhuma rota configurada. Ele manda pro padrão, que tipo, a instalação foi feita com sucesso, parabéns. Ok, agora vamos falar sobre rotas. Rotas é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de framework, principalmente web, que é o seguinte, é basicamente como a gente vai acessar a nossa aplicação. A gente vai usar as URLs e por meio das rotas a gente vai conseguir dizer o que vai fazer cada caminho. Por exemplo, ó, aqui ele tem um caminho padrão que é o de admin. Vamos criar um novo pra gente. Dentro dessa variável URL patterns, que é uma lista, eu vou criar um novo item que também vai ser um path, ou seja, um caminho. E aqui eu vou colocar teste barra. Só isso. Isso aqui é a nossa rota teste. O que eu quero fazer aqui exatamente é o quê? Quando eu iniciar o servidor, eu vim aqui em cima colocar barra teste e vai acontecer alguma coisa. Mas eu não programei para fazer nada, então vai dar um erro aqui. Mas o quê? Como é que a gente configura a resposta dessa rota? Muito simples, a gente precisa criar uma função, def, chamar de teste underline view, que as funções de resposta de rotas a gente chama de views, tá? As funções de view recebem um request como argumento e eu vou retornar, deixa eu só já importar aqui, né? From django.http import http response. Esse HTTP response, a gente consegue usar ele para enviar um texto de resposta. Então, vou fazer o seguinte, turn http response, abre parênteses, e aqui dentro vou colocar essa é a rota de teste, exclamação. O que eu vou fazer aqui é, no segundo argumento do path, eu vou dizer qual vai ser a resposta dele, que é teste view. E pronto, basicamente só isso, como se cria uma rota. Vamos voltar lá, vou atualizar, e não vai acontecer nada porque eu esqueci de inicializar o projeto, né? Boa, Lancusta, que se faz. Vamos usar o run server de novo, voltar lá, atualizar, e pronto, essa é a rota de teste. Então, recapitulando, o que a gente fez aqui exatamente? Quando a gente acessa o link sem nada na URL, a gente está na tela inicial. No caso, não tem nenhuma rota configurada para a tela inicial, ele dá esse page not found. Aquela tela que tá aparecendo antes só tinha aparecido porque a gente não tinha configurado nenhuma rota para nenhum lugar, mas como a gente já tem pelo menos uma rota configurada, então ele já aparece o erro 404. Então a única rota que a gente devidamente criou foi o barra teste, que retorna esse textinho, essa é a rota de teste. Agora vamos fazer o seguinte, como eu disse para vocês, todas as respostas de uma rota são com views, o nome dessas funções são views. Porém, fazer essas views
no mesmo arquivo das rotas não é nem um pouco eficiente e não é nem recomendado. Então, vou fazer o seguinte, aqui na pasta do projeto, vou criar um novo arquivo chamado de views.py, que vai ser esse arquivo que vai guardar todas as nossas views. Eu vou pegar esse teste view que a gente criou do teste e vou colar aqui e vou já fazer a importação de novo, né? Uma coisa interessante é que o Django, ele recompila toda vez que você faz uma alteração no código. Então, ó, como pode ver, tá um erro aqui, mas eu vou só importar o negócio de novo, from django.http import http response, e já vai recompilar e já vai voltar a funcionar. Isso se eu tivesse corrigido na parte do URL, coisa que eu não fiz, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu fazer mais uma importação, né? Que a gente fez uma função em outro arquivo, a gente precisa puxar essa função para esse arquivo original. Então, from.import views. Eu virei, né? Views. Pode ver, já se corrige automaticamente, ou não, né? Porque eu esqueci de botar o views aqui atrás. Views. Ponto. Maravilha. Já voltou a funcionar agora. Posso acessar? Posso recarregar aqui e aparece essa rota de teste. Tá, o que a gente fez aqui, né? A gente criou um novo arquivo, views.py, que vai ser responsável por guardar nossas views, nossas respostas. A gente está importando esse arquivo usando o from. Ponto. Mas por que o from. Ponto? Por que eu não importei diretamente o import views? Mais tarde eu vou entender exatamente porque eu optei por essa estrutura, mas é basicamente porque a partir do ponto ele considera a localização do arquivo. Então, quando eu coloco ponto, é a partir dessa pasta projeto, porque o arquivo URL está nessa pasta projeto. Então, from ponto, ou seja, from, a partir da pasta projeto, import views. Eu tô fazendo isso basicamente porque vai ter várias pastas e vai ter várias views, tá? Ele vai poder modularizar em pastas diferentes. Eu preciso entender isso agora, mas para deixar mais organizado, eu prefiro deixar o from ponto import views mesmo. Vamos criar mais uma rota aqui só de meme, que é a rota padrão, né? A rota home, path. Vou deixar vazio, tá? E a resposta, eu não criei a resposta ainda, vou já adiantando aqui. Vou colocar ponto index, underline view. Vou voltar no arquivo de views, vamos criar a função aqui, def index, underline view, que também recebe um request. Return, http, response, bem-vindo. Inclusive, você pode usar HTML também, tá? Eu vou colocar um H1 aqui, H1, fechar com barra. E voltando lá, vou tirar esse teste da frente. Ele já não dá mais aquele erro 404, ele já aparece o bem-vindo em H1, título. E antes de continuar, cara, talvez você se pergunte, beleza, mas como é que eu vou deixar um projeto 24 horas por dia ligado para os outros acessarem? Basicamente, você vai precisar de uma hospedagem online. Uma hospedagem é basicamente um serviço onde a sua aplicação vai rodar o tempo todo e qualquer pessoa vai poder acessar. E por sorte, temos a Square Cloud. Se você é iniciante no Django, vai se dar muito bem com a facilidade e simplicidade da plataforma. Lá você consegue hospedar aplicações feitas em Django e muito mais. Tá procurando por uma hospedagem boa e eficaz? Link na descrição. Ok, agora próximo assunto, vamos falar de apps. Seguinte, a estrutura do Django é completamente modularizada. Isso significa que a gente vai separar as nossas funcionalidades por apps. Essa pasta projeto que a gente está usando agora é um app e é o app principal do nosso projeto. Tanto que eu vou criar um app novo. Para criar um app novo é também bem simples. Eu fechar esse terminal, abrir o terminal novo, vou usar o Python manage.py start app, dá um zoomzinho aqui, start app, e o nome do app vamos chamar de, vamos já começar com um exemplo, chamar esse app de tarefas. Vamos fazer um exemplo de lista de tarefas. Eu vou dar um enter e pronto, o app foi criado. Agora tem duas pastas, a pasta projeto e a pasta tarefa. E essas duas pastas são bem parecidas, tá? Tanto que a pasta de tarefas já veio com arquivo de views. Mas enfim, a pasta de tarefas também vem com os outros arquivos que você também não precisa entender agora. Esse admin vem com apps, vem com modules. Isso aqui você não precisa entender agora, mas posteriormente eu vou explicar. Mas para esse app ser considerado dentro do nosso projeto, vou vir no nosso settings e já mostrando para vocês que esse projeto, essa pasta projeto é o nosso app principal. Só ela tem essa pasta settings que vai configurar todo o nosso projeto. E aqui em settings eu vou procurar por apps, installed apps, essa variável aqui. Essa installed apps é uma variável do Django, né, que guarda todos os apps do nosso projeto. Então a gente precisa acrescentar um app que a gente criou aqui, que é tarefas, o mesmo nome da pasta, tarefas. Maravilha, agora a gente pode fazer tudo que a gente fez no projeto, só que em tarefas agora. Olha o seguinte, ainda simulando o exemplo de lista de tarefas, eu vou criar dentro dessa pasta um arquivo chamado urls.py, urls.py. O mesmo arquivo que tem aqui em projeto, urls.py. A gente vai criar dentro desse urls.py as rotas relativas à lista de tarefas. Aí você pode perguntar, tá, por que você não faz tudo logo no URLs do projeto principal? Basicamente que fica muito mais organizado separar por módulos. A gente consegue fazer uma coisa bem interessante que eu vou ensinar agora. Fazer o seguinte, ó. Aqui também funciona com URL patterns, então eu vou criar a variável URL patterns, que vai ser uma lista, tá? E aqui a gente vai criar nossas rotas. Vou já importar o módulo de rotas from django.urls, import path. E agora vamos criar nossa primeira rotita aqui, ó. Path. Vou criar uma rota home, uma rota vazia. Por causa a gente já tem uma rota vazia, né, que é essa rota aqui embaixo, mas a gente vai fazer uma coisinha depois para separar elas. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Vamos criar nossa função aqui na parte de views. Vou importar logo o response aqui. From django.http import http response. E vou criar essa função def tarefas underline home request return http response contendo aqui estão suas tarefas. No caso não vai ter tarefa nenhuma, né? Mas só de exemplo, vou voltar lá nas URLs das tarefas e vou importar from.port views. E a resposta desse caminho vai ser views.tarefas home. Eu vou executar para vocês verem o negócio. Vamos usar run
server e vai dar um conflito. Eu vou entrar, ele só tá aparecendo bem-vindo, que é a nossa rota home principal que a gente fez nas URLs do projeto. Ele não tá mostrando pra gente a rota das tarefas, que devia aparecer, que a gente criou agora há pouco, né? No caso, aqui estão suas tarefas. E para isso que serve o agrupamento. A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui nas rotas principais, vou apagar esse teste que eu não vou usar mais. Nossa, até rimou. Eu vou fazer o seguinte. Vou criar um caminho novo. Não se esquece de colocar as vírgulas depois de cada um. Path. Vou chamar de tarefas e vou colocar uma barra na frente. Aqui, ao invés de colocar uma view, vou colocar um include, que eu não importei ainda, né? Depois desse path. From Django.urls, importe path e include. Include e entre parênteses, eu vou colocar o nome do app, que é tarefas.urls. Nosso Django não reiniciou aqui não, então eu vou iniciar novamente, vou fechar e vou abrir de novo. Pronto. E agora a coisa fica interessante, se liga. Para eu acessar a URL das tarefas, eu posso simplesmente colocar barra tarefas, dar enter e aqui ele já aparece a rota de tarefas. Beleza, mas o que foi que eu fiz aqui exatamente? Agora ficou muito confuso, calma. O que a gente fez com esse include foi fazer um agrupamento de rotas. Isso significa que, a partir de agora, tudo que estiver dentro das URLs do nosso app de tarefas, ou seja, tudo que tiver nessas URLs aqui, vão ser acessíveis a partir desse tarefas barra. Então, essa rota que a gente acessou usando som tarefas é a mesma rota que a gente fez aqui, essa rota vazia, que tá o tarefas home. A gente só conseguiu acessar ela usando barra tarefas porque a gente agrupou usando barra tarefas. Então, se eu criar uma outra rota, path, chamar ela de adicionar, ou seja, para adicionar uma tarefa nova, views, vou criar uma view nova também, né? Tem que copiar aqui para não ter que escrever tudo de novo. Def tarefas adicionar, adicione aqui sua tarefa, exclamação. Vou colocar aqui a resposta views.tarefas adicionar. Então, ó, se liga, eu criei essa rota adicionar. Se eu tentar acessar essa rota sem esse tarefas, ó, adicionar, ele vai dar um erro, ele não encontrou. Ele só vai encontrar se a gente colocar o tarefas antes. Então, ó, barra tarefas, barra adicionar. Aí ele encontra, adiciona aqui sua tarefa. E é isso que eu quero dizer com agrupar. Todas as rotas que a gente está colocando dentro das URLs do app de tarefas estão agrupadas. E o prefixo desse agrupamento é barra tarefas. Então, tudo que a gente criar dentro das URLs de tarefas só vão ser acessíveis por tarefas. Estou repetindo várias vezes para ter certeza que você entendeu. Pode parecer confuso, mas, cara, é com prática. Você vai entender, confia. Beleza? Agora vamos aprender a mexer com templates, né? Imagino que o conteúdo das suas páginas não vão ser só textinhos simples como esse. E uma boa notícia, dá pra gente integrar o HTML no Django. É uma coisa bem simples de se fazer. Para começar, eu vou vir nas nossas settings. Eu vou procurar pela variável templates. E dentro de templates, eu vou vir aqui em dirs. E dentro de dirs, vou colocar o seguinte. Base, underline, dir, barra. E em string, eu vou colocar templates. Inclusive, a gente mexeu nos settings, ele já fechou nosso app de vez. Os settings é meio sensível para ele. Deixa eu iniciar de novo aqui. Esse dirs que a gente configurou é basicamente a localização onde ele vai procurar pelos templates, né? Os templates HTML. Então, agora, tudo que tiver pasta com o nome templates, ele vai considerar e vai procurar templates HTML por lá. Então, vou fazer o seguinte, aqui na raiz do nosso projeto, eu vou criar uma nova pasta, vou chamar de templates. E dentro de templates, eu vou criar uma pasta chamada de tarefas. E dentro da pasta tarefas, que está dentro da pasta templates, eu vou criar o arquivo tarefas. Não, chama home, só vai home.html. Maravilha. Criar um código base aqui HTML. Coloca aqui, bem-vindo, aqui estão suas tarefas. Maravilha. Se eu ir lá na página inicial das tarefas e atualizar, não vai acontecer absolutamente nada. Porque na nossa view que a gente criou para essa rota home de tarefas, cadê aqui? Nossa view, ele só faz retornar um texto. Então, para fazer ele retornar HTML, o que a gente vai fazer é usar esse render que já veio com um arquivo de views. Esse render que você vai importar em outro lugar é o Django.shortcuts. From Django Shortcuts, import render. Maravilha. Então, eu vou tirar esse texto daqui e vou usar o render. E dentro desse render, a gente vai passar o caminho do nosso template. E, seguinte, presta atenção, para você conseguir entender como é que você vai manusear isso aqui. Lembra que a gente colocou a pasta templates no nosso dirs? Todo template que ele vai procurar a partir dessa string que a gente vai colocar dentro de render, vai ser a partir da pasta templates. Então, a partir da pasta templates, a gente tem o quê? Tem a pasta tarefas, então a gente vai colocar tarefas. Como eu quero renderizar a página inicial, então a gente vai usar o home.html. Isso aqui, gente, é caminho, tá? A gente só tá traçando um caminho de um arquivo para o outro. A partir da pasta tarefas, a gente vai pegar o arquivo home.html, que é a página inicial do nosso site. Agora eu vou voltar lá, vou atualizar e dar um erro. Antes do caminho do template em si, a gente precisa colocar request, vírgula, beleza. Então o render tem dois argumentos. O request, que é o request que ele recebeu, e o caminho do template. Mas tudo bem, né? Isso acontece. Ninguém é perfeito. Vou atualizar e agora funcionou. Bem-vindo, aqui estão suas tarefas. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui mais dinâmico. Vamos colocar para aparecer o nome de alguém aqui. No caso, o meu, né? Nome bonito. Vou botar no VS Code. A gente consegue passar variáveis Python para o nosso HTML da seguinte forma. Eu vou criar uma variável chamada de context. Você pode chamar do jeito que você quiser, que você bem entender, mas precisa ser obrigatoriamente um dicionário. Cada item desse dicionário vai ser uma variável que a gente vai enviar para o HTML. Então, vou criar um item nome, com a
chave nome que tem o valor lan. Então agora eu posso passar esse dicionário, né? Essas variáveis que a gente criar aqui dentro para nosso HTML usando um terceiro argumento, que é o argumento context, o argumento contexto. Vou passar o context para cá, contexto, né? Que chama de contexto. E pronto, nossa variável foi passada para lá. Eu posso vir na nossa HTML, nosso home, e para inserir variáveis, tirar essa exclamação daqui, a gente coloca duas chaves assim. E o nome da variável, que é nome. Então, bem-vindo, nome, aqui estão suas tarefas. Vou botar uma exclamação no lugar dessa vírgula. Então, bem-vindo, nome, aqui estão suas tarefas. Quando eu voltar a atualizar, bem-vindo, lan, aqui estão suas tarefas. Olha que coisa legal. Recapitulando, ele só tá pegando essa variável nome que a gente enviou por meio do context no nossa view. Cadê a nossa view? O gato comeu, né? Aqui, ó, nosso contexto. A gente passou por meio do contexto, do context. Beleza, agora como a gente vai fazer redirecionar? A gente tá na página inicial, de onde eu quero acessar a rota adicionar, sem precisar ficar digitando aqui ali. Um botãozinho seria muito da hora agora, né? Vamos fazer o seguinte, aqui na nossa home, eu vou criar embaixo do H1 a tag A. Aqui eu já recomendo que você saiba pelo menos um pouquinho de HTML, mas se não souber, tudo bem, só para entender o básico do Django mesmo. E dentro da tag A, vou colocar adicionar tarefa. Voltar lá, se eu atualizar, vai aparecer esse botãozinho adicionar tarefa. Se eu clicar, não acontece nada, porque a gente não configurou para ele fazer nada. E agora, dentro desse href, a gente vai configurar, a gente vai apontar para qual rota a gente quer que ele vá quando clicar, que é a rotinha do adicionar, né? Para mexer com rotas, com redirecionamento no Django, a gente tem que fazer o seguinte: dentro de chaves, dessa vez vai ser só uma chave, a gente vai usar porcentagem, aí URL e aspas simples. Não sei se funciona com as duplas também, mas eu geralmente coloco simples. Aqui a gente tá colocando as porcentagens porque a gente tá mexendo com tags. Não vou me aprofundar muito no que significa agora, mas é basicamente uns comandos prontos do Django que você vai usar para fazer determinadas funcionalidades. Aqui a gente colocou duas chaves para colocar variável. Variável sempre vai ser com duas chaves, mas nesse caso a gente colocar só uma que a gente vai usar tags, que é a tag URL. Essa tag URL serve para ele criar um link dinâmico para uma rota que a gente vai definir agora. E a rota que a gente quer usar é, primeiro, né, a gente tem que dizer onde é que ela tá. Ela tá no agrupamento tarefas, tá no app tarefas, e a rota é adicionar. Porém, isso não vai funcionar também por dois motivos. Eu vou atualizar a página, ele já começou a dar erro, ó. Ele não conseguiu encontrar a rota que a gente colocou. Ó, tá dando erro aqui, ele não conseguiu encontrar a rota. Então o que é que a gente vai fazer nesse caso, amiguinho? Ele vai voltar, a gente vai no nosso arquivo de rotas, e é o seguinte, no Django, as nossas rotas podem ser nomeadas. A gente pode nomear as nossas rotas. E isso é extremamente recomendável, porque é uma forma muito mais fácil e muito mais intuitiva de você localizar ela. Então, nessa rota adicionar, eu vou colocar mais um argumento, que é o argumento name, ou seja, name, o nome da rota, que vai ser adicionar, só adicionar mesmo. Só isso? Não. Se eu atualizar, vai dar erro de novo. E o que falta aqui é de dar um namespace pro nosso app. Que é o seguinte, para que o nome das nossas rotas agrupadas sejam reconhecidas, a gente precisa dar um app name. E o app name a gente faz é simplesmente muito simples também. Nossa, muito fácil. Dentro do URL, vou colocar app, underline, name, igual a, e o nome que a gente vai dar para ele, vou chamar de tarefas. Pronto. Agora sim, eu espero. Agora sim funcionou, ó. Se eu clicar, ele já redirecionando a gente para a página de adicionar. Agora vamos dar uma mexida nos models. Feito é o seguinte, você tá mexendo com Django. Django é um framework back-end. E no back-end você vai mexer com banco de dados. O banco de dados, se você não sabe, é basicamente um sistema que vai permitir que a gente guarde informações dos nossos usuários, né? E para mexer com banco de dados no Django, cara, é uma delícia, é uma beleza, cara. Você vai ver, você vai sentir, não, você vai sentir. Ó, eu vou criar não, que já vem, né? Models aqui, esse arquivo models. Dentro da pasta tarefas tem um models. Os models são basicamente classes que a gente cria e essas classes vão ser traduzidas em modelos no banco de dados, tá? Então a gente não vai precisar mexer com SQL. Tudo vai ser gerenciável pelo framework, pelo Django. E é o que eu disse, cara. O Django, ele traz muita ferramenta pronta. A gente só vai precisar manusear e usar do nosso jeito. Então, a primeira coisinha que a gente tem que fazer é criar um model para as nossas tarefas. Veja, um modelo que represente uma tarefa. Então, para isso, eu vou criar uma classe, vou chamar de tarefa model. E essa classe precisa herdar de models.model com M maiúsculo. Models, que é esse que está sendo importado aqui, ó. Models.m maiúsculo. Dois pontinhos, dá um zoomzinho aqui que agora o bagulho fica sério. E agora a gente vai criar os campos do nosso modelo. Todas as propriedades que ele tem, as particularidades, as inclusividades. Ó, primeiro, o nome, né? Toda tarefa precisa ter um nome. Nome recebe models.charField. Esse charField é basicamente uma string, para assim dizer, no banco de dados. E vamos colocar um limite de caracteres, max length. Isso aqui é um limitador de caracteres de 100, ou seja, o nome das tarefas vão poder ter no máximo 100 caracteres. Vamos colocar também descrição, que vai ser models. Você pode usar o charField também, não tem problema nenhum. Mas para textos mais longos, que no caso é a descrição geralmente é mais longo, eu vou usar o text field. E é o seguinte, eu não quero que a descrição seja obrigatória, eu quero que o cara possa deixar vazio. Para fazer isso, eu vou colocar dois argumentos, que é o null e got true. Então, vai poder ser vazio, ele não precisa inserir um valor, pode ser um valor nulo, pode não ter valor nenhum. E também pode ser um valor vazio, ou seja, blank got true. Se tem um valor,
valor, pode ser um valor vazio, que não tem nenhum caractere. Em suma, essa aqui vai ser opcional, basicamente, em resumo. Mais um campo que eu vou criar vai ser o campo concluído, porque uma tarefa, ela precisa ser concluída ou não, né? Ela pode estar incompleta, pode estar completa. E esse campo concluído é o que vai determinar se foi concluído ou não. Mas não vou nem chamar de concluído, chamar de completo, é mais fácil. Completo, que vai ser models.boolean field. Booleano, seja manja de Python, é true ou false. Então, basicamente, esse completo vai representar um valor booleano, true ou false, que vai dizer se a nossa tarefa foi feita ou não. E o valor padrão, ou seja, o default, vai ser false, ou seja, por padrão, a tarefa não vai ser concluída, tá? E por último, criar o data, underline criação, que é a data que a nossa tarefa foi criada, que vai ser models.datetime field. Cara, assim, tudo que eu tô fazendo aqui dentro desse modelo você pode fazer do seu jeito, tá? Tô fazendo do jeito que é convencional pra mim. Ou seja, o nosso modelo de tarefa tem um nome, tem a descrição, tem um booleano pra determinar se ele foi feito ou não, e uma data de criação. Essa data de criação, não sei nem se eu vou usar no projeto, mas eu vou criar só de meme. E dentro do datetime field, eu vou usar o auto_now_add. Auto_now_add. Que serve basicamente para que, a partir do momento que o nosso registro for criado, ele já vai registrar uma data de criação automaticamente. A data que o modelo for criado vai ser a data que ele vai inserir nesse data de criação. Por último, vamos criar um método dentro dessa classe, def, str, que recebe como argumento self, né? Que vai retornar pra gente o self.nome. Isso aqui é o seguinte, se a gente tiver uma instância dessa classe, se a gente tiver um registro em nossas mãos, a gente der um print nesse registro, essa função str vai ser executada e vai retornar pra gente o nome da tarefa, o return self.nome. Isso aqui é opcional também, mas eu gosto de fazer, né? Eu achei interessante. Caso você dê um print, uma lista de objetos, já mostra o nome de cada um. E beleza, nosso modelo tá criado. O nosso banco de dados é esse aqui do lado esquerdo, db.sqlite3. Por padrão, o nosso Django ele usa SQLite, que é um banco de dados bem simples que funciona em um único arquivo só para testes de desenvolvimento mesmo. Você pode configurar posteriormente algum outro banco de dados mais robusto se quiser, mas por enquanto vamos ficar de db.sqlite mesmo. E beleza, por que não tem nada dentro dele aqui? Falando em nada, eu vou fazer o seguinte, vou instalar uma extensão para a gente conseguir visualizar o conteúdo do banco de dados, SQLite Viewer, para ele procurar, e vou instalar esse aqui, ó, esse SQLite Viewer, instalar. Vamos confiar, né? Confiar no pai. E agora, quando eu abro o nosso arquivo do banco de dados, a gente consegue ter uma visualização melhor dele, só que não tem nada dentro dele. E por que não tem nada dentro dele? Por causa do seguinte, deixa eu fechar o terminal aqui. No Django, isso, sei lá, em qualquer framework, basicamente, a gente vai mexer com o que a gente chama de migrações, as migrations. Porque é o seguinte, pode ser que no desenvolvimento do seu banco de dados, você faça alterações ao longo do tempo. Quer dizer, não, você vai fazer alterações ao longo do tempo. E você vai precisar de um sistema para versionar essas alterações. Ou seja, se você faz um modelo de banco de dados, atualiza o banco de dados e fez besteira, esse versionamento vai permitir que você volte atrás. Você não precisa criar tudo do zero e vai manter os seus dados. E isso é feito por meio de migrações. E cara, isso é uma mão na roda, é muito útil. Eu vou abrir o terminal de novo. E para criar uma migração, vou usar o Python manage.py, dá um zoom aqui, make migrations, enter. Criou nossa migração tarefas. Beleza? Tudo pronto? Não, a gente precisa aplicar a nossa migração. Então, para aplicar, eu vou usar o Python manage.py migrate, dá um enter. E agora sim, ele aplicou todas as alterações no nosso banco de dados, né? Agora, se eu abrir o arquivo do banco de dados, agora vai estar tudo aqui. Se eu apertar em recarregar, eu recarreguei e pronto, tá tudo aqui. Tem várias tabelas nesse banco de dados, que são tabelas porque o próprio Django gerencia, mas a nossa, ela já tá com o nome do nosso app, tarefas, underline, tarefa model. Já criou aqui automaticamente. E tá tudo aqui, cara, ó, ID, nome, descrição, completo, data de criação, tá tudo aqui. Tudo gerenciado pelo próprio Django, cara. Você não precisa de SQL, não precisa botar o where, não precisa fazer nada, só descrever o seu modelo. Então, agora que já entendeu o básico do Django, né, como é que funciona o ecossistema, vamos fazer um crudezinho para você não ser aqui seco. Crude, se você não sabe, é um sistema que permite você visualizar, adicionar, remover e editar itens. Então, vamos fazer isso no contexto das tarefas, né? Vamos fazer um sistema para que a gente consiga adicionar tarefas, visualizar nossas tarefas e editar e remover nossas tarefas. Vamos lá. Fazer o seguinte, a gente não vai conseguir visualizar tarefas, a gente não criar elas, né? Então, vamos já operar no nosso editar. Cadê as nossas views? Tira esse init aqui, esse set também não vou usar. O head de tarefas vou deixar aqui, models vou deixar aqui também. Tarefas, aqui, nossa view de tarefas. E nas nossas tarefas adicionar, vamos criar um render também, return, render, quest, tarefas, barra. Dessa vez eu quero que ele renderize o modelo de HTML, que eu vou chamar de adicionar ao ponto HTML. Por enquanto, eu não vou enviar nenhum contexto, por enquanto, mas eu vou já criar o HTML da nossa página aqui, dentro da pasta tarefas ainda, adicionar.html. Pronto, criar um negócio base, adicione suas tarefas aqui, exclamação. Maravilha, vamos ver se está funcionando. Eita, vamos ver se está funcionando. Não, esqueci de ligar o app de novo. Da run server, atualizar e adicione essas tarefas aqui. Maravilha. Agora vamos criar um formulário para ele adicionar as tarefas dele, mas antes de criar um formulário, você aí que já programou HTML, programar HTML não, você já usou HTML antes que alguém me crucifique, você sabe que para criar formulário, a gente tem que vir aqui, usar o form, aí vai lá, colocar input isso, input aquilo, porém no Django ele tem
tem um macetezinho muito interessante que a gente pode usar, que são os forms. Fazer o seguinte, pasta de tarefas, eu vou criar um arquivo, vou chamar ele de forms.py. Aqui dentro eu vou fazer importação from django.forms, import forms. O Django tem a capacidade de criar formulários, e por mais que pareça encheção de linguiça, assim, de começo, vocês vão ver que isso aqui vai ajudar, tipo, muito, mas muito mesmo, confia em mim. Vamos criar um formulário para nossas tarefas, né? Class, tarefa, form. E ele vai herdar de forms.model. Opa, tá errado. Importei errado, gente, né? From Django, import forms, tá? Import form. Então, voltando aqui, ó. Class, tarefa, form. Ele vai herdar de forms.model form. Modelo de form. O que é esse model form que a gente está herdando? Basicamente, o Django ele oferece uma interface de criação de formulário, que é esse model form, onde a gente consegue criar um formulário automaticamente a partir de um modelo. E esse modelo, esse model, é o que a gente criou agora há pouco aqui no Models. Então, para fazer isso, é também extremamente simples. Dentro dessa classe, eu vou criar outra classe, que é a classe meta. E essa classe meta é uma classe de configuração para o nosso formulário. Lembrando que meta com M maiúsculo, tá? Cuidado para não errar aí. E dentro dessa classe meta, a gente vai passar duas propriedades, que primeiro é o model, ou seja, o modelo que ele vai se referenciar, que é o nosso modelo que a gente criou agora há pouco. Vou importar ele para cá. From.models, import tarefa model. Observe que eu coloquei from.models, ou seja, a partir dessa pasta, a pasta que ele tá é tarefas, ele vai pegar o arquivo models e do models vai importar o tarefa model, que é o model que a gente criou lá, bonitinho, com nome, descrição e tudo. Então aqui dentro dessa propriedade model, a gente vai passar o tarefa model. E além da propriedade model, a gente vai passar a propriedade fields. Fields vai servir para a gente dizer para o nosso formulário quais campos do model ele vai considerar na hora de passar por HTML e tudo mais. Então, em strings, eu vou dizer o nome de cada um. Eu quero que ele passe nome, descrição e completo. É completo o nome? Nem lembro mais. É completo. Ou seja, quando a gente passar esse formulário para o HTML, os campos que irão ser considerados vão ser o nome, a descrição e o completo, né? Se está completo ou não. A data de criação não precisa, porque a gente adiciona esse autonal add. Então, ele já vai adicionar automaticamente a data de criação. Dito isso, a gente vai voltar nas nossas views. Aqui na view de adicionar, eu vou criar um contexto, e eu vou importar o formulário que a gente acabou de criar. Vou tirar esse HTTP response daqui que a gente vai usar mais. From.forms, import tarefa form. E o que eu vou fazer, amiguchos, é o seguinte. Vou passar dentro do nosso dicionário o item, vou chamar de form, que vai receber a nossa tarefa form. Ou seja, a gente vai passar o nosso formulário diretamente para HTML. E eu vou colocar o contexto aqui no nosso render. Vê só que mão na roda, cara. Eu vou vir no nosso HTML, vou criar aqui embaixo um formulário form do tipo post, tá? Do tipo post. E vou fazer o seguinte. Vou colocar a variável form, chaves form. Vou voltar lá, vou atualizar e cabum. Tá aqui o nosso formulário. Claro, não tá a coisa mais bonita do mundo. Precisa de um CSSzinho, né? Mas o importante é que funciona, que tá aqui o nosso formulário. Vamos criar o nosso botãozinho de enviar. Dentro do form, vou colocar o input, submit, enviar e atualizar. Cara, tipo, o negócio é tão completo que mesmo se eu tentar enviar sem digitar nada, ele já coloca a configuração automática aqui, ó. E me obriga a preencher o negócio. Vou preencher aqui, vou colocar lavar o carro. Detalhe, eu não tenho um carro. Essas duas coisas não são obrigatórias, lembrando, mas porém eu vou apertar em vem, vai dar um erro, se liga. Ó, ele deu um erro. Por que ele deu erro? Porque o Django, como ele é o framework, ele também lida com segurança. E para os formulários funcionarem, a gente precisa adicionar o CSRF token, que é um módulo de segurança que o Django usa para proteger os formulários de ataques. Então, vou fazer o seguinte, dentro do nosso form no HTML, eu vou também colocar chaves, porcentagem, eita, meu Deus, CSRF underline token, Jesus Cristo, nome difícil. E agora sim, eu vou voltar, deixa eu reiniciar aqui, vou colocar um nome aqui, tarefa, teste, vou enviar e nada acontece. Se a gente voltar no nosso VS Code e no nosso banco de dados, se a gente vir nessa tabela tarefa model, taran, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque a gente não programou para ele fazer nada. A gente criou o formulário, ele envia o formulário, tá, mas aí, o que ele vai fazer com esse formulário que foi enviado? E agora vem a lógica da inserção de dados. Seguinte, quando ele aperta em enviar o formulário, né, quando ele aperta em enviar, o HTML redireciona ele automaticamente para encontrar o HTML aqui que eu adicionar. Ele redireciona para onde está esse action. Só que perceba que esse action tá vazio, ele não tá redirecionando para canto nenhum. Então a gente vai precisar redirecionar ele para si mesmo. E quando ele tá vazio, ele redireciona para si mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou ver aqui nas nossas views de tarefas. Na nossa view de adicionar, eu vou fazer uma condição. Se para ajudar a gente, eu vou já tipar esse request. Uma coisa que eu não expliquei antes. Quando a gente acessa uma rota, esse request, ele contém todas as informações desse acesso. Então eu vou tipar ele aqui, dois pontos. Deixa eu importar aqui, né? From django.http import http
HTTP request. Ele é do tipo HTTP request. HTTP request, beleza. Então, vou fazer o seguinte, explicar uma coisa pra vocês, se vocês não manjam muito de HTTP. As requisições existem vários tipos. O padrão é GET. Quando a gente acessa um site, o tipo padrão de requisição que você está fazendo é GET. Quando a gente envia um formulário, no caso, ó, coloquei tarefa teste, apertei em enviar, o tipo de requisição muda para POST. Eu tô postando, eu tô enviando alguma coisa que são os dados da tarefa. Então, vou fazer o seguinte aqui no nosso VS Code. Se request.method, se o método do request for POST, se for POST, quer dizer que ele está enviando dados. A gente precisa fazer um tratamento para ele cuidar desses dados, para ele salvar esses dados. E também é extremamente simples. Eu vou importar para cá. Ah, não, já tá aqui na tarefa forma, beleza. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável formulário que vai receber o tarefa form e entre parênteses eu vou passar os dados do nosso formulário. E para obter esses dados é muito tranquilo, a gente vai usar o request.post maiúsculo. Lembra quando eu falei que request são todas as informações da nossa requisição, do nosso acesso? É basicamente isso. Os dados do formulário estão inclusos nesse request a partir do post. Então a gente está criando uma instância no nosso formulário, para assim dizer, que contém as informações que a gente enviou para ele. E o que a gente vai usar, o que a gente vai fazer é o seguinte, formulário, ou seja, não, quer dizer, if formulário.is_valid, ou seja, se o formulário for válido, o que é isso que eu fiz aqui do lado? Se o formulário for válido, formulário.save, abre e fecha parênteses. Beleza, depois de pegar as informações e trazer para o nosso formulário, a gente está verificando se ele é válido, se as informações estão em conformidade com as nossas regras. Se tiver tudo ok, se tiver tudo certo, se ele digitou as informações corretas, ele vai dar um ponto save. Esse ponto save serve para salvar as informações no banco de dados devidamente. E se tudo estiver certo, se tudo estiver ok, eu quero que ele seja redirecionado para a página inicial. Para redirecionar aqui em uma view também é muito simples. Junto com o render eu vou importar o redirect e aqui eu vou usar, depois do save, redirect. A gente vai fazer a mesma regra que a gente fez lá no HTML, ou seja, o nome do app é qual? Tarefas, dois pontos, chamar de home. Só que a gente não nomeou a rota home ainda, né? Voltar lá na nossa URL de tarefas. Na nossa URL de home, eu vou colocar o nome dela aqui, name de home. Pronto. Então, se tudo estiver certo na paz de Jesus Cristo, eu vou atualizar esse HTML aqui. O nome da tarefa, gravar vídeo. Eu vou enviar. Ó, ok, ele redirecionou, então acredito que esteja tudo ok. Vou voltar no nosso VS Code. Vou vir no nosso banco de dados. E se eu atualizar, ó, o nosso registro já está aqui. Gravar vídeo, descrição não tem nenhuma. Completo 0, ou seja, não foi completo. E a data de criação, ele já criou automaticamente. Beleza, agora vamos fazer para visualizar nossas tarefas. Aqui na nossa home, vamos fazer o seguinte. Home não, né? Nossas views ainda. A gente precisa enviar as nossas tarefas que já estão no banco de dados para nosso template da home, né? Para o nosso template. Para o seguinte, é bem tranquilo também. Junto com esse nome, eu vou passar outro que é tarefas, que vai ter o valor tarefa. Peraí que eu não importei o módulo, né? Só importei o form. From.models import tarefa model, tá? Tarefas que vai receber tarefas model, tarefa model.objects.all, abre e fecha parênteses. Esse all, você está enviando todos os registros de tarefas para nossa chave tarefas, nosso contexto. Então vamos voltar no HTML, vamos apresentar, vamos mostrar todas essas tarefas da seguinte maneira. Antes do link para adicionar, vou criar uma tabela, né, para ser mais visualmente apresentável. Dentro dessa tabela, vou criar um cabeçalho, tHead. Em tHead, vou criar três campos, não, quatro cantinhos. tr para criar o campo vai ser nome, o outro campo vai ser descrição, outro campo vai ser completo. Não, vou chamar de situação, situação. E por último, a data de criação, que é a data de criação, né, data de criação, beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, no corpo da nossa tabela, vocês onde vão estar os dados tbody, a gente vai fazer um for, e sim, dá para fazer for dentro do HTML, isso é uma das vantagens também, ó, chaves, porcentagem, e tá aqui o código para vocês, as tags que a gente vai usar agora vai ser um for tarefa em tarefas. E aqui mais para baixo eu vou colocar outra tag que vai ser o end for. Esse end for serve basicamente para a gente dizer que o for vai acabar aqui. Lembrando que esse tarefas que a gente está usando no for, esse tarefas no plural, é o mesmo tarefas que a gente está enviando para o meio do contexto, tá? Todos os registros estão sendo enviados nesse tarefas. Então, para cada tarefa, na nossa lista de tarefas que ele vai fazer, é o seguinte, criar uma linha, um tr, e vamos colocar os dados aqui. td é um dado, ou seja, a gente vai colocar primeiro tarefa.nome, depois tarefa.descrição, td tarefa.sit, situação não é completa, completo e tarefa.data criação. Deixa eu ver se eu botei certo. Data criação, beleza, botei. Gente, essa parte de tabelas aqui não é obrigatório você saber para entender Django, tá? Eu só tô fazendo em tabelas, que é uma coisa puramente do HTML, só para ficar mais facilmente entendível e visualizável, tá? Não sei se essas duas palavras existem, mas já usei. Mas vocês podem botar em parágrafo, em div, o que vocês quiserem, tá? Esse lance de tabelas aqui é totalmente opcional. Vou atualizar e tá muito feio. Nossa. Eu esqueci de adicionar
adicionar uma borda, cara. Colocar aqui border, colocar um. Eu sei que tá obsoleto o tanto que ficar vermelhinho, mas só pra meios didáticos. Não vou dizer que não deu certo, né? Mas podia ficar melhor. Ah, tá, sei o que deu errado aqui. Gente, coloquei TR dentro do TR, mas é TH, tá? Deixa eu trocar tudo aqui, não é TR não, é TH. Dentro do T-Head é TH, TH. Agora se eu voltar lá, pode ver que ele já vai arrumar tudo bonitinho. Nossa, ficou muito mais bonito agora, olha que delícia. Inclusive, pode ver que nossos dados não estão aqui, né? Tá tarefa apontada, criação, tarefa completa. Isso porque o gênio aqui esqueceu de colocar as chaves. Então, eu venho aqui, colocar entre chaves também, chaves, chaves. Aqui, chaves, chaves. Aqui, chaves, chaves. E aqui, chaves, chaves. Maravilha. Voltar lá, vou atualizar. Pronto, olha aqui a nossa primeira tarefinha que a gente criou. Gravar vídeo, descrição. Não tem descrição, situação false, ou seja, não fez nada. E data de criação, March 6. Fazer um teste, cara. Deixa eu ver se consigo botar em português isso aqui. Que o Django, nas configurações dele, aqui nos settings, ele tem esse seguinte parâmetro, que é o language. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, language code. Eu vou colocar PTBR, vamos ver se ele muda. PT-BR. Atualizar. Ó, ok, ó. 6 de março de 2025 às 4h50. Porém, perceba que, por mais que tenha colocado 4h50, não são 4h50, são 2 horas da tarde. Né? Isso porque ele está configurado com a time zone para UTC. Para mudar o fuso horário é extremamente simples. Aqui no time zone, eu vou trocar para América/São Paulo. Vou voltar, vou recarregar. E agora sim, ó, 6 de março de 2025 às 1h50, que foi a data que eu criei essa tarefa. Olha que delícia. Beleza, agora vamos fazer um botãozinho para ele, pra gente conseguir editar e remover a tarefa. Bora fazer o seguinte, nas nossas URLs, nossas rotas, vou criar uma rota nova para apagar, PF, chamar de remover, barrinha, views, ponto, remover, underline, não, vai tarefa remover para manter o padrão, tarefa, underline, remover, boa, vou botar já o name dela aqui, que vai ser remover. Vamos criar essa view, né, que a gente não criou, e lá nas nossas views, vou fechar aqui para dar mais visibilidade, def, tarefas, underline, remover, inclusive eu acho que eu botei errado o nome lá, né, botei tarefa, remover, tarefas, remover, mesmo lance, request, que é do tipo HTTP request, ok, como é que isso vai ser procedido? Vou colocar 3 pontinhos aqui, que eu não vou fazer nada nele agora. E voltando nossas URLs, eu vou colocar depois dessa barra menor que int, 2 pontos, id. Que é o seguinte, quando a gente for remover um item, a gente precisa informar qual item que a gente quer remover. E o que a gente vai usar para determinar isso é o int. É o id. O id é um campo que tem no banco de dados que representa o seu item. Cada item, cada registro vai ter um id diferente, um id único. E com esse id a gente vai dizer qual item que a gente quer remover. E para obter esse id, já aqui na nossa view, a gente vai botar outro argumento, que é o id. Vou voltar lá no nossa home e for adicionar o botão para remover. Aqui dentro do nosso for, do lado dos campos, eu vou colocar o seguinte, vou colocar uma tag A, dentro dela eu vou escrever remover e ela vai redirecionar para a rota que a gente criou agora, URL, tarefas, 2 pontos, remover, tá certo, remover, deixa eu ver se tá certo, views, não, remover tá certo, maravilha. E a gente precisa passar o ID que a gente vai usar, que é o tarefa.id. Aqui não precisa usar os chaves não, porque a gente já tá dentro de uma tag, quando a gente tá dentro de uma tag, ele não precisa passar a chave. Então, ele vai redirecionar para a rota remover com o ID da tarefa. Vamos tá lá, vou atualizar. Deu erro, que a gente esqueceu de iniciar o projeto de novo. Ó, vou atualizar. E ele colocou aqui em cima, tá? Acho que eu fiz besteira. Vou colocar dentro de um TD também, cara. Porque, como é tabela, você tem uma estrutura mais rígida, né? O que eu fiz aqui? Ctrl Shift P, colocar dentro de um TD também. TD. Pronto, vou trazer esse A para dentro do nosso TD. E maravilha, vou atualizar. E agora sim, nosso remover tá aqui do nosso lado. Se eu clicar, ele dá um erro porque ele não retornou nenhuma resposta. Ele acessou a nossa rota, mas ele não trouxe nenhuma resposta, cara. E nem removeu, porque a gente não programou ele para remover. Então, vou fazer o seguinte, cara. Aqui nas nossas views, novamente, na view de remover, eu vou importar aqui em cima, no shortcuts, get object or 404. O que é que é esse get object or 404? Seguinte, criar uma variável aqui, chamada de tarefa, get object or 404, e dentro dele eu vou passar id igual a id. Esse get object é basicamente o seguinte, ele vai tentar obter um item do nosso banco de dados, e se ele não encontrar esse item, ele vai dar um erro 404. Só que a gente não informou de onde ele vai tirar, né? Tem que botar o modelo aqui, tarefa, model, aí depois o id igual a id. Então, ó, seguinte, ele vai tentar procurar na tabela de tarefas algum item que tenha o id igual ao id que a gente está passando para ele, que é o id do item que a gente quer excluir. Se ele encontrar esse id, beleza. Se ele não encontrar, vai dar um erro 404. Tanto que perceba que aqui em cima, ó, o id que ele colocou foi 1. 1 porque a gente só tem um registro. Ó, eu posso até atualizar que ele vai dar o mesmo erro. Ele vai dar o mesmo erro.
Mas se eu botar um outro código que não existe, sei lá, 5, não tem nenhuma tarefa com ID 5. Vou atualizar, ele dá um not found, um 404, porque ele não encontrou esse registro com ID de 5. Mas com um ele encontra, portanto que ele não dá o 404, ele encontra. Só que como ele não tem nenhuma resposta, ele fica por isso mesmo, fica dando erro. Então vamos fazer o processamento aqui. Tarefa.delete, abre e fecha parênteses, e vamos redirecionar ele para nossa página inicial, né? Mesmo processo, return, redirect, tarefas, barra não, né? Dois pontos, home. Não sei se é home ou se é index, não lembro mais realmente. É home, beleza, é home, tá? Vamos testar de novo. Vou voltar para ele fazer do zero, barra tarefas. Aqui tá nossas tarefas, vou apertar em remover e pum, sumiu. Nossa, isso foi muito rápido, você não deve nem entendido o que aconteceu. Quando a gente clicou em remover, ele foi para a rota de remoção e foi redirecionado para cá de volta. Só que isso é muito rápido, então você nem percebe ele indo e voltando. Ele foi e voltou. Vamos criar um botãozinho para editar agora, né? Antes de só criar uma tarefa nova. Editar vídeo. Tá tudo certo aqui, né? Vídeo. Eita, meu Deus do céu, o cara não sabe escrever ainda, gente. Sim. Edutar, tá bom. Editar vídeo. Descrição. Autoexplicativo. Vou enviar. E pronto, temos uma nova tarefa aqui na nossa lista de tarefas. Fazendo elas parecidas que eu fiz com remover, só que você pode editar agora. Vamos colocar um novo campo TDA-href. Quero que ele redirecione para nossa rota de editar, que a gente não criou ainda, a gente já vai criar o URL. Tarefas, dois pontos, editar. E vai passar tarefa.id também, para informar qual tarefa a gente quer que ele edite. E aqui, editar. Voltar, atualizar a página e dá erro, né? Porque ele não encontrou ainda, né? A gente não criou a rota ainda, então ele deu erro. Mas calma, a gente vai criar a rota agora. Views, URLs, path, editar, barra, tipo inteiro, id, vírgula, views, tarefa, underline, editar, massa. O name vai ser editar. Vamos criar nossa view agora, para ele parar de reclamar que ela não existe. Def, tarefas, underline, editar. Request, dois pontos, HTTP, request, id. Botar 3 pontinhos, só para ver se tá funcionando mesmo, que eu coloquei o nome errado. Eu coloquei tarefa, editar, mas é tarefas, editar. Pronto, vou atualizar a página. Pronto, apareceu o nosso editar. Se a gente clicar não acontece nada, mas perceba que ele enviou o ID2, né? ID2 porque ele já tinha o ID1, mesmo que a gente tenha apagado o registro ID1, o próximo ID que ele cria já é o 2. Tá, agora vamos dar prosseguimento. O que a gente vai fazer na nossa tarefa editar? Eu vou pegar esse template de HTML do adicionar, vou copiar tudo que tem dentro dele e vou criar um novo template. Eu vou chamar esse template de editar.html. Vou colar tudo aqui e vou fazer as modificações. Editar tarefa, beleza. E ok, a gente pode deixar assim como aqui, como tá. Nas nossas views, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez com remover. Vou pegar o objeto da tarefa, get object or404 e vou passar tarefa model, que a gente quer obter um item do banco das tarefas, né? Da tabela das tarefas. E vou pegar o que? O ID, e botei o form, né? O model, ID igual a ID. Vai pegar o ID. Se ele não encontrar, erro 404, mesma coisa do remover. E o que ele vai fazer, senhoras e senhores, é o seguinte: ele vai criar um formulário, tarefa, form. Porém, dentro desse formulário, a gente vai passar o argumento instance como tarefa. Ou seja, a gente está criando um formulário novo, porém, esse formulário já está com os dados inseridos. E esses dados inseridos estão vindo da nossa tarefa que a gente pegou com o ID. E a gente vai pegar o context, passar o form também, passando o formulário que a gente criou agora, a instância formulário. Meu dedo tá uma maravilha hoje. Formulário. E vamos retornar o render também, passar o request. O caminho do template é tarefas, dois pontos, editar. E vamos passar o nosso contexto. Agora veja o seguinte: quando eu vim aqui na nossa parte de editar ou atualizar, ele disse que não existe, porque eu escrevi errado. Nossa, eu fiz muita besteira agora. Aqui é o caminho do template, então é tarefas barra editar.html. Pronto, vamos atualizar. E daí eu de novo. Não dá não, daqui tava carregando, mas enfim. Tá, veja o seguinte: eu vou voltar na nossa tela inicial, vou de tarefas e vou clicar em editar. Veja que ele já trouxe as informações automaticamente da nossa tarefa. Isso porque a gente passou a instância dessas informações para cá, ó, instância e tarefa. E aí o formulário que ele enviou pro HTML já tá com essas informações pra gente editar. Então o que a gente vai fazer aqui, já quando ele enviar, é o mesmo lance que a gente fez no de adicionar, se request.method for post, se ele tiver já inserido as informações e enviado, ele vai fazer um outro processo, vai criar outro formulário, tarefa form, porém, eu vou passar dois argumentos agora. Primeiro é o data, que é o request.post, que são os dados que o usuário inseriu para atualizar, e o instance também, para a gente dizer para ele qual dado que ele está representando, que é o dado que a gente quer editar, que é tarefa. Só que no caso eu botei esse if para cima, é para botar esse if embaixo do tarefa, que ele precisa ter de um jeito ou de outro o objeto que a gente vai modificar, que é esse tarefa. Então, beleza. Se o formulário, se if for formulário
formulário se for válido, is valid, ele vai usar o formulário.save. Ou seja, ele vai salvar as informações e vai redirecionar para a nossa home. Tá, ok. O que a gente fez aqui? Que maracutaia é essa que a gente fez aqui? A nossa rota de editar funciona da seguinte maneira. Ele acessa, envia o ID por meio do URL e esse ID é enviado para esse parâmetro aqui. Ele tenta obter o objeto da tarefa por meio do ID e se não encontrar, vai dar o erro 404. Mas suponhamos que ele encontrou. Beleza, encontrou, maravilha. Ele vai pegar o formulário, vai enviar para o HTML para o cara conseguir editar. Quando ele editar e apertar em enviar, ele vai voltar para essa mesma view, porém ele vai cair nesse if, se o método for post. E o método é post quando ele envia dados de um formulário. Quando for post, ele cria um formulário novo, entre aspas, com dois argumentos. Primeiro, os dados que ele enviou para o formulário e a instância de tarefa que ele está modificando. E se esse formulário for válido, se os dados que ele inseriu forem válidos, se estiverem em conformidade com as nossas regras, ele vai salvar o formulário, ou seja, ele vai salvar no banco de dados as informações alteradas e vai redirecionar para nossa home, que é onde a gente estava antes. Então, vamos testar, vou voltar para nossa home aqui de novo, tarefas, editar, ó, autoexplicativo, vamos botar uma descrição mais descritiva, editar pro canal. Digamos que eu tenha completado a tarefa, vou marcar esse checkbox completo e enviar. E pronto, ó, editar vídeo, editar pro canal, situação true, ou seja, ele fez a tarefa e pronto, basicamente é isso. A gente já fez nosso CRUD. As operações de visualizar, de remover, de editar e de adicionar já estão feitas. Pode só para deixar mais bonitinho, eu vou tirar esse true daqui, vamos fazer uma coisa mais elaborada, voltar aqui no nosso home, ó, tarefa.completo. Vou fazer o seguinte, chaves, botar um if aqui, if tarefa.completo. Vou tirar isso daqui, eu quero que ele exiba completo, porcentagem, else, aí que ele vai colocar incompleto. E porcentagem, end if, para acabar o if. Vamos ver se funciona. Pronto, ó, completo. Posso editar, desmarcar, enviar e incompleto. E essa é a flexibilidade do HTML com Django, cara. Você pode usar for, pode usar if, pode usar tudo, basicamente. E ok, por enquanto eu vou deixar assim mesmo. E seguinte, meu objetivo aqui foi apresentar para vocês o conceito de um framework e como ele é aplicado na vida real. As coisas que eu fiz aqui foram no tanto quanto superficiais e acabei nem me aprofundando tanto quanto eu poderia nos conceitos. Tanto que nem CSS a gente usou, essa página tá tudo feiona, velho. Mas eu espero que vocês tenham entendido o conceito de framework. Ele trouxe pra gente ferramentas prontas para que a gente pudesse criar nosso sistema. O banco de dados, por exemplo, não é a gente que cria, a gente só faz escrever os modelos. Mas quem traduz esse modelo para SQL e faz as coisas acontecerem é o framework, entende? Enfim, vou ficando por aqui. Se vocês quiserem outro vídeo, então uma série de Django, comenta e compartilha. Mas no todo, muito obrigado por ter visto até aqui e até logo.